Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Porto de Encontro. É a 61ª sessão deste ciclo de conversas com escritores, promovido pela Porto Editora desde novembro de 2011 e é também a última deste ano. Preparamos para os próximos 90 minutos, sensivelmente, uma sessão que possa ir por inteiro às vossas legítimas expectativas. E é por isso uma sessão com um formato algo diferente do habitual, como irão ver. Atrevo-me a dizer mesmo uma sessão especial, porque também muito especiais são também os nossos convidados, como irão já ver e sobre os quais já irei falar. A conversa, claro, que continua a ser o centro de todas as nossas sessões, mas desta feita o que terá também um grande peso será, no fundo, o comentário, o lado expositivo. Ou nós estivéssemos a falar de um livro chamado Volta a Portugal, grande parte do qual baseado em imagens. Portanto, a segunda parte da nossa sessão, chamemos assim, será um comentário a essas imagens e textos fabulosos aqui incluídos. Para tal, contamos com a preciosa colaboração de dois artistas subejamente conhecidos, de diferentes gerações, mas unidos pelo talento. São eles Rui Reininho e Capicua, que se irão juntar à nossa conversa lá para a frente e depois também irão comentar as tais imagens de que vos falei. O nosso autor central esta tarde, o protagonista desta sessão, nasceu em Melgaço há 58 anos. É doutorado em Geografia Humana, professor em importantes universidades, como a Faculdade de Arquitetura do Porto, o ISCTE, e é também investigador. E, além disso, é autor, e é nessa qualidade também que estará presente aqui, debruçando-se ao longo dos anos sobre questões tão essenciais como o território, o planeamento e, acima de tudo, a identidade. O novo livro dele chama-se Volta a Portugal, é o primeiro que ele edita pela Contraponto e, apesar de conhecer aqui o seu primeiro lançamento, já tem despertado várias reações entusiásticas. Nomes insuspeitos como Tolentino Mendonça, Walter Ugumem, Bruno Vieira Amaral ou Miguel Esteves Cardoso têm tecido rasgados elogios à ação e ao livro do nosso autor em destaque. Basta dizer, por exemplo, que Miguel Esteves Cardoso referiu-se ainda ontem ao livro como uma obra sensacional e genial. O que encontramos aqui nestas páginas é, no fundo, uma viagem às profundezas de um Portugal que não estamos habituados a lidar ou fingimos que não conhecemos. Um Portugal feito de estranhezas, exotismos, mas também de paixões e cumplicidades. Cruzando fotografia, arquitetura, antropologia e até literatura, o que o seu autor faz nessas páginas, no fundo, é algo que é infelizmente raro. Ele pensa o país. Sem mais demoras, chama até nós Álvaro Domingos. Olá, prazer. Muito bem-vindo, Álvaro. Muito obrigado. Temos a casa cheia. Casa cheíssima. Já lá iremos falar sobre o livro e há tanto para dizer sobre ele, mas geralmente dedicamos estes primeiros minutos a um lado mais pessoal, falando um bocadinho sobre o percurso dos nossos convidados. E gostaria de começar por falar consigo sobre a opção profissional, porque a geografia é, de facto, uma área fundamental do país, das nossas vidas, mas não é uma área... por exemplo, não é a primeira opção profissional em que as crianças pensam quando se lhes perguntam o que é que querem ser quando forem grandes. Há mais candidatos a astronautas do que a geógrafos. Como é que surgiu a geografia na sua vida? Eu acho que, em todo caso, há sempre um geógrafo dentro de nós, não é? Surgiu não muito planeada, de facto. Em princípio, eu iria para a macroeconomia. Aconteceu, como normalmente acontece, que tive uma professora de geografia que muito me marcou no antigo 7º ano. E então não era aquela geografia fastidiosa de rios e montanhas, eram mais as questões das relações norte-sul e das desigualdades. Gostava de decorar aqueles nomes todos, dos rios, Não, essa geografia nunca me atraiu muito. Tinha um fascínio muito grande pelos mapas, pela capacidade de representação que os mapas têm e pelo imaginário que convocam. Até os da geografia física, que são espantosos, muitos deles. E existia esse fascínio, com certeza. Essa é uma linguagem que a geografia domina muito bem, mas eu ia mais para as questões da geografia do desenvolvimento. E foi isso que, subitamente, eu anunciei lá em casa, para grande desgosto dos meus pais, que
que é que tu vais fazer, não é? Pronto, mas eu achava que era isso, perceber através na altura dizia-se assim, através do que era a paisagem. Não paisagem no sentido pictórico ou estético da palavra, mas como uma espécie de pegada que a sociedade vai sucessivamente fazendo e refazendo todos os dias e que de alguma forma é o retrato de como essa sociedade funciona. A forma como a geografia era vista há 50 anos pelo cidadão comum e hoje há grandes diferenças que aponta? Hoje, apesar de tudo, há maior preocupação em... Francamente, não sei. Houve um tempo em que figuras centrais como Orlando Ribeiro, por exemplo, sim. Creio que muitos dos que aqui estão terão lido Portugal, Mediterrâneo e Atlântico. E depois, porque o professor Orlando Ribeiro também escrevia em muitas... fora do campo estrito da geografia. Era uma geografia muito... porque ela existe, muito culturalista, muito virada para as questões da identidade do país, das suas diferenças regionais e de como fazer essa leitura, muito também ligada à história. Entretanto, o modo de fazer a geografia mudou muito. Basta ver, por exemplo, que quando eu fui para o curso de Geografia, dizia-se que a geografia tinha como objeto a tal paisagem, imediatamente a seguir era o espaço, portanto é um conceito muito mais abstrato, e havia um livro que era quase um livro único para a geografia humana que se chamava Spatial Organization, e portanto pretendia-se ter uma leitura quase economicista, tecnocrática, e imediatamente a seguir o território. Então estas três palavras / conceitos, paisagem, espaço, território, trazem a geografia muito mais para as questões da construção social desse mesmo território. E essa geografia acho que não anda tão divulgada assim. Isto é, as pessoas, obviamente, que percebem que aquilo que chamamos território parece quase uma palavra autoexplicativa, mas não é. De alguma forma, é o resultado da dinâmica social, não é? Claro. E então o grande desafio da geografia é produzir instrumentos de leitura para, através do território e das suas representações, cartográficas ou fotográficas, tentar perceber que sociedade é aquela que ocupa, que se apropria daquele território. Então, quando entrou no curso, não demorou muito tempo a perceber-se, porventura, que tomou a opção certa? Certíssima. Certíssima, gostava de tudo. Estou ali a ver uma professora minha. Até da geografia física, não é? E da geologia. Eu gostava imenso de geologia. E, portanto, no fim de contas, aquilo que ligava tudo era uma espécie de análise sinfónica que a geografia fazia, porque mesmo estando numa área especializada, imaginemos a climatologia ou a geografia urbana, o geógrafo precisa de juntar e relacionar conhecimento que muitas vezes é transportado de outras áreas científicas para a nossa. E então, o que seduz é exatamente fazer essa composição e perceber qual é a sua componente territorial, como eu dizia há bocado. O economista provavelmente lida com preços, sistemas de concorrência, de mercado, etc., mas é tudo muito abstrato. Quando faz uns mapas, são os países ou são as regiões mundiais, vagamente, ou identifica-se um enquadramento geográfico, mas não é a mesma coisa. Nós, quando convocamos a economia para perceber o território, é um bocado para perceber como é que aquela sociedade funciona, o que é que está ali a criar emprego, porque é que as pessoas se fixam ali ou não. Portanto, para nós, a economia é um dispositivo que nos ajuda a perceber que dinâmicas, ou que falta delas, é que se passam ali. Nasceu em Melgaço. Passou mesmo lá a infância? Sim. E só veio estudar para o... Parte da adolescência. Nós, os de Melgaço, somos nómadas, sabe? Naqueles tempos, por exemplo, a minha freguesia não tinha eletricidade. E então as oportunidades não eram muitas. Eu vivi os anos intensos da imigração. Não tenho colegas de escola. Fui primeiro a Paris antes de ir a Lisboa. Comecei a estudar em Melgaço, onde não havia ensino público. Depois fui para Monção, onde também não havia. Depois Braga e depois Porto. E, portanto, é assim Mas veio para o Porto para estudar na universidade? Faculdade. Sim.
Recorda-se da primeira impressão que o Porto lhe causou na altura? Imaginava que passaria a ser uma cidade central na sua vida? Assim, de repente, não estava preparado para essa questão. Uma vez vim ao Porto no Natal, era ainda pequeno, e lembro-me dos elétricos e de um bando de perus pela Rua Costa Cabral. E, portanto, era quase um Porto pré-moderno, não é? E então, os perus ainda não tinham nascido congelados, como agora, e vinham em bandos. E achava piada ao elétrico por causa daquela campainha. E, portanto, as imagens que tenho do Porto são assim muito... Não é cinema, são uns flashes sobre umas situações que eu nem sei dizer se tinha talvez 10 anos ou 12. Porque depois, quando vim já adulto para a universidade, não foram as formas da cidade em si que me seduziram, foi a ambiência social, digamos. Tudo bem, o Douro é muito teatral, o Porto é muito fotogénico, havia o mar, etc., mas era mais a Polis ou a Civitas que me atraíam do que a Urbis. A sua geração, aliás, como as posteriores, foi muito marcada pela imigração. Chegou a ser uma hipótese, algo que ponderou seriamente, a imigração? Pois eu diria que se o meu pai não tivesse sido contrabandista, era esse o destino. O ser contrabandista permitia ter algum dinheiro, não é? Coisa que a velha agricultura não dava. A velha agricultura dava para comer e pouco. E, portanto, dentro da família eu tive um tio no Canadá e todos os meus colegas de escola emigraram. Agora que sou facebookiano, encontrei alguns deles outra vez. E, portanto, isso era normal. Pode-se imaginar, os meus pais tinham um comércio e uma taberna, pode-se imaginar o que eram as conversas. Num Portugal que na altura era extremamente arcaico e as pessoas falavam de coisas como se o sistema de segurança social francês era melhor que o alemão, por exemplo, ou como era na América. Ou os mais antigos, com os olhos esbugalhados, a perguntarem, por causa das férias, mas como é que pagam-te para não trabalhar? E então nós tínhamos ali uma espécie de choque dos tempos, não é? Um Portugal completamente pré-moderno, como era quase todo o Portugal na altura, e depois essas experiências que eram transplantadas para as sociabilidades locais, em todo o caso sempre com as tensões que a imigração produz, não é? Porque um imigrante muitas vezes é estranho nas duas terras, não é? É estranho na terra para onde vai e depois quando vem traz outras visões com ele, traz outra cultura, traz outras maneiras de ver o mundo, não é? E, portanto, já não é a mesma pessoa que saiu, nem podia ser. Mas acha que ainda há muitos resquícios desse Portugal que fazia parte da sua infância e juventude? Ainda subsistem alguns vestígios? Sim, vestígios sobretudo materiais, culturais cada vez menos. Sabemos que Portugal teve um processo de modernização muito, muito tardio e que aconteceu um bocado aos tropeções, não é? Desde o século XVIII. Nunca completado e sempre com uma geografia muito descontínua. Acolá fazia-se uma industrialização, mas ali ao lado não. Aqui a urbanização era forte, mas acolá não era. Nesse aspecto é muito atípico. E então, às vezes, dá quase para dizer que Portugal, que é pós-moderno, sem ter sido moderno, não é? E essa quebra da velha agricultura e do país pré-moderno faz-se nos anos 60, com uma intensidade incrível, é uma época muito curta, e depois, de repente, com a Revolução de Abril, o fim da ditadura, e logo a seguir a adesão à União Europeia, parece que a história acelera. E em 30 anos o país muda mais do que em toda a sua história. Portanto, nós vivemos num país que é muito curioso, porque, não sei, parece que tem uma temporalidade própria, que não anda desincronizado. E acha que ainda estamos a assimilar o impacto dessas mudanças brutais num curto período de tempo? Pois é, eu neste momento já nem sei se assimilar é uma palavra que se aplica, porque entretanto do que sabemos é que essa aceleração começou e depois não parou. E hoje em dia
vivemos numa espécie de vertigem constante, não é? Somos muito presentistas, temos mais ou menos a ideia do que está a acontecer agora, mas não arriscamos dizer o que é que vai acontecer amanhã. E, portanto, saímos daquelas circunstâncias de há uns anos em que as coisas eram relativamente previsíveis, não é? E o mundo era relativamente claro. Sempre torto, como a gente o conheceu, mas relativamente claro. E agora julgo que vivemos numa certa opacidade. Tudo vai muito depressa, de repente uma decisão, por exemplo, esta coisa do outro ter decidido que a Embaixada dos Estados Unidos ia para Jerusalém, não se sabe o que é que uma coisa destas possa desencadear. E então é exatamente aquilo que os físicos dizem da teoria do caos, não é? Que uma pequena mudança a algures, o tal bater de asa da borboleta, que pode causar uma tempestade no outro lado do mundo. E Portugal, como é um país muito extrovertido, eu nem sei, muitas vezes pergunto quem somos os que aqui estamos, não é? Quem são os portugueses, quantos é que estão aqui, quantos é que estão lá, quantos é que flutuam. De vez em quando há umas confusões, como aqui há tempos na Venezuela, e descobre-se que estão mais madeirenses na Venezuela do que na Madeira. E então é uma espécie de condição flutuante. Nós não sabemos quem somos, de facto. Estando, de certa forma, diluídos nessa universalidade, sentimos toda essa turbulência ainda mais do que se estivéssemos num lugar fixo e protegido, tipo a aldeia gaulesa, não é? E se as coisas passassem à volta, isto é, se houvesse um fora de, um exterior, e nós pudéssemos distinguir, isto somos nós e isto é o efeito do exterior. Eu acho que hoje em dia que é tudo exterior. E então, esta nossa permeabilidade, nos últimos anos voltaram a emigrar outra vez quase 1 milhão, não é? Ou basta dar uma volta por terras muito esvaziadas, por trás dos montes, e perguntar quem é que vive naquelas casas, por exemplo. E a resposta, invariavelmente, é os indígenas propriamente ditos são 2 ou 3, e depois os que nos dizem dos outros é que uns estão ali, outros estão acolá, uns só vêm aqui aos fins de semana, o outro agora trabalha não sei onde. Portanto, é sempre uma condição bastante instável, que não tem nada a ver com a ideia do Estado, nação e a sua população no seu território, ali cravada na terra como os penedos, não é isso. Mas essa vontade de transcender a própria terra, por um lado há o apego dos portugueses à sua terra, mas depois também há uma insatisfação que os leva a ir para fora, não é? Que isso está bem presente na nossa história. Isso continua a acompanhar-nos, se eu entender, essa característica está bem vincada. É a tal história do interior, não é? Como se sabe, o contrário do interior não é o litoral, é o exterior. Quando a gente no interior não tem de que viver, não há uma perspectiva de vida, não há possibilidade de nós cumprirmos minimamente aquilo que queremos fazer na vida, vamos para o exterior. Já retomamos a conversa. Permitam-me só uma chega, não o disse no início. Esta sessão tem um formato algo diferente das normais, mas há uma coisa que não muda, que é o apelo à vossa participação, que pode sempre acontecer, já o sabem, os nossos espectadores habituais, basta que escrevam uma questão num papel, não só dirigida ao Álvaro, mas também aos convidados que vão intervir daqui a bocadinho, o Rui Reininho e a Capicua, e que a entreguem às nossas assistentes e eu depois irei lê-la em voz alta. Portanto, podem também intervir. Caso não tenham papel e caneta, podem ser-vos-ão entregues. A que sítio chama casa alguém que se ocupa do território? A que sítio é que eu chamo casa? Há muitas casas. Há umas completamente invisíveis que vivem dentro de nós e têm muita dificuldade em sair. Depois há aquela onde estamos, não é? Eu estou no Candal, neste momento. Depois há outra que é muito emotiva e que está em Melgaço. E assim sucessivamente. Eu acho que nós somos cada vez menos sedentários. E, portanto, montamos a casa consoante as circunstâncias. E temos, felizmente, essa adaptabilidade. A coisa só é mais dramática quando as casas mudam por questões que nós não controlamos e somos obrigados a mudar, não é? E às vezes vamos para casas que não queremos. Claro. Isso acontece. Eu diria que comigo, felizmente, não aconteceu. Tenho alguns problemas para gerir casas, mas
não são especialmente grandes. Por falar em casa, falamos de um fenómeno, estando nós no Porto e morando também o Álvaro há muitos anos no Porto, Porto Gaia, nós chamamos assim, esta grande cidade. Como é que vê fenómenos recentes, palavrões como a gentrificação, o facto das pessoas estarem a ser empurradas, sobretudo as mais idosas do centro histórico? É um fenómeno que encara com preocupação ou é preciso também contrabalançar com o que existia anteriormente, que era o abandono puro e simples? Como é que um geógrafo e alguém muito atento à realidade, como é o Álvaro, analisa todos estes fenómenos? O que é que eu diria? Primeiro, qualquer que seja o assunto, a gentrificação ou outro, reconheço que há um ruído de fundo muito grande e esse ruído de fundo explica-se bem pela velocidade com que as coisas aconteceram. Aqui há meia dúzia de anos, quando se falava do Porto Velho, falava-se da ruína, do abandono, da desertificação, portanto, tudo era negativo e as ideias que se tinha sobre a possibilidade de mudar as coisas não eram muito boas, porque todos os dias nos davam sinais do contrário, não é? Todos os dias fechava qualquer coisa, todos os dias víamos mais uma ruína. Pronto. Depois, o criador tinha-se esquecido de criar o low cost e criou o low cost, não é? E então, de repente, o viajar democratizou-se. Eu tenho muita dificuldade em ter um discurso assim à primeira muito agressivo sobre o turismo, porque, por uma questão muito simples, é que o turismo existiu durante séculos como coisa só acessível a gente que tinha muito dinheiro. Chamava-se em francês, não é? Le Grand Tour. Então, a burguesia e a aristocracia europeia iam ver ruínas e grafitar templos para o Egito, para a Grécia, para Roma, porque isso fazia parte. Depois veio o turista burguês, o Stendhal tem um livro belíssimo sobre isso, O Diário de um Turista, curiosamente escrito entre duas obras-primas, que é o Negro e o Vermelho e a Cartucha de Parma. E é a primeira vez que aparece a palavra turista. E agora, o turismo, felizmente, é democrático, não é? A gente pode, misturando um Airbnb e um voo de baixo custo, pode ir a uma capital europeia por meia dúzia de croas. Antes, essas coisas só aconteciam lá fora, agora estamos a acontecer cá dentro, não é? Então, isto trouxe um acelerador imenso da dinâmica urbana, que depois também bateu certo com outras dinâmicas, por exemplo, a questão do Porto ter uma vida cultural muito intensa, está ali uma senhora que foi bastante responsável por isso, a questão da classificação pela Unesco e da própria ideia do valor patrimonial. E então há aqui umas coisas que de repente entram em ebulição e fazem faísca, quer dizer, ao mesmo tempo nós temos em sítios como o bairro da Sé, temos pobreza, ao mesmo tempo, gentrificação, turismo, património, degradação, prédios novos. E, portanto, o tema é tudo menos claro. E reduzi-lo a um chavão não ajuda muito. Obviamente que, genericamente, há um efeito de inflação fortíssimo, de subida de valores do imobiliário, de subida das rendas, que fragiliza os do costume, não é? Quem não pode pagar. E que tem que haver resposta por parte das políticas públicas. Agora, não estaria à espera que elas aparecessem de repente, porque nós estamos a falar de fenómenos de hoje de manhã. Quer dizer, apanhamos com isto, não é? E agora estamos ainda, como dizem os brasileiros, processando. E, portanto, ao mesmo tempo, há uma cacofonia enorme de discursos, porque há discursos ultra-otimistas. É preciso ver que o Porto estava completamente encalhado em termos de oportunidades de emprego, de desenvolvimento económico, e depois há discursos bastante agressivos do ponto de vista daquela ideia que os turistas são uma espécie de vândalos ou vikings, ou não sei, aquelas invasões que vinham. Creio que o antídoto para isto é conhecer melhor quais são, o que é que se está a passar e, sobretudo, qual é a realidade estatística da questão. Porque toda a gente saberá, conhecerá casos de pessoas que as rendas sobem e não têm possibilidade de as pagar. Contradições, por exemplo, este programa que a Câmara do Porto tem de proteger as lojas, o comércio tradicional, que é muito excepcional até. Concorda com essas medidas de proteção?
Concordo, de algum modo. Agora, elas serão ineficazes se a questão não for culturalmente assumida. Isto é, se alguém achar que a mercearia do Bolhão é muito bonita, ou... não é um decreto-lei que a protege, não é? É uma questão mesmo cultural. A começar pelos próprios proprietários que terão que ter consciência, ou adquiri-la, não sei, do valor que isso possa ter. De vez em quando aparecem assim umas notícias, não é? Unidades comerciais que estão metidas no resto do chão de determinados edifícios que nos dizem que vão ser hotéis, para variar, e portanto que esse livreiro vai desaparecer, que essa farmácia vai desaparecer, que essa loja vai desaparecer. Eu vejo isto com uma certa mágoa e até nem percebo como é que um hoteleiro que perceba de hotelaria não sabe explorar a mina que ali tem, não é? E portanto... eu acho que todas estas confusões fazem parte da contradição que os fenómenos carregam consigo e da velocidade a que acontecem. E portanto, para sair disto, normalmente o que se faz nestes e noutros temas é ter uma informação diversificada deste sistema de contradições para que depois também não se responda com legislação genérica ou com ideias genéricas acerca do assunto. Se algo que a obra do Álvaro demonstra é que os conceitos tradicionais entre cidade e campo, ou ruralidade, urbanidade, são conceitos muito ultrapassados, não é? Sim, completamente. Está cada vez tudo mais diluído. Até que ponto isso é desafiante para um geógrafo e até para nós, enquanto cidadãos? Bem, então não é. E é que isso acontece poucas vezes. Mas é fácil de entender que, por exemplo, a palavra rural está indelevelmente colada a uma situação que podemos resumir em três questões, que é a economia do rural era uma economia agrícola tradicional, de base familiar, na maior parte de Portugal quase que em regime de autossubsistência, porque era muito pobre. Depois, a segunda questão, do ponto de vista não económico, mas agora cultural, o rural era a cultura camponesa e as suas formas de ver o mundo, o tradicionalismo, a religiosidade muito forte, uma certa aversão ao cosmopolitismo, o estar dobrado sobre si, todo esse conjunto de valores tradicionais. E, finalmente, o terceiro pilar era a paisagem. Pois a agricultura é uma atividade económica que usa abundantemente o território. E, portanto, os agricultores são uma espécie de jardineiros da paisagem, só que em vez de ser... Não é o tamanho do Palácio de Cristal, não é? Um jardim imenso. O que aconteceu foi que o topo da ruralidade em Portugal é atingido mais ou menos no início dos anos 60, medido por emprego, produto nacional bruto, quantidade de terra mobilizada para a agricultura, etc. E desde aí tem vindo a cair. Hoje em dia, a agricultura não chega a 3% do produto nacional bruto. Quanto às culturas tradicionais, elas são resquícios, não é? Neste momento, nós somos todos diferentes e todos iguais, como o reclame da Benetton. Estamos todos expostos às redes sociais, à televisão, às mais diversas formas de exposição cultural. E, portanto, essas culturas situadas, essas culturas camponesas, não têm espaço e vivem cada vez mais numa geração já muito envelhecida. Bom, tendo acabado as circunstâncias que definiam a ruralidade, não sei porque é que se continua a chamar ruralidade. Ocorre-me que, por exemplo, temos uma camisola vermelha, esquecemos-nos dela, ficou ao sol um ano inteiro, depois chegamos lá, estava cinzenta, e as pessoas chamam-lhe neo-vermelha. Isto dizem os que defendem que pois a ruralidade acabou, mas agora há os neo-rurais. Mas quem são os neo-rurais? São uns informáticos e uns designers e umas pessoas urbanas até ao osso que, por opção e porque as tecnologias assim o permitem, reorganizam as suas vidas em áreas que foram rurais. Mas eu acho que há aqui uma questão muito simples, que é quando as palavras deixam de ser claras naquilo que designam, faz lembrar aquele livro do Foucault, não é? As palavras e as coisas, pois matam-se as palavras e arranja-se outra.
para denominar, porque não deve ser assim tão difícil dizer o que é que se passa aí. Por exemplo, no jargão técnico chama-se muitas vezes esses territórios de baixa densidade. Retirou-se a agricultura pela pouca expressão que ela tem na economia dessas terras e pegou-se numa das questões que é de facto problemática, que é a extrema rarefação da população, a extrema rarefação do investimento, do emprego, etc. E o desafio e as dificuldades que derivam daí para relançar um modelo económico diferente. Mas não é, de certa forma, vergonhoso para um país como Portugal, tão pequeno e ser tão assimétrico? Havia motivos, razões, são as razões, em seu entender, políticas? Ele sempre foi assimétrico, quer dizer, nós é que nos meteram na cabeça, não sei quem é que inventou isso, que o território podia ser, não sei, equilibrado. Nunca foi. Sim. De facto, nunca foi, desde os Afonsinhos. E, portanto, eu acho que quando se quer dizer assimétrico, não é isso que se quer dizer. Assimétrico sempre foi, ponto final. O que é que significa essa assimetria? Estamos a falar exatamente de quê? E, portanto, não é a assimetria em si que está em questão. É um bocado esta dúvida que nós temos e continuaremos a ter de passado, agora vou usar um palavrão, passado à desruralização, portanto, a decomposição daquela tripeça que eu falei, o que é que vem a seguir? Porque do que sabemos, tanto pode acontecer o que aconteceu no Algarve, por exemplo, à desruralização acelerada sucedeu uma máquina económica e uma máquina de fazer paisagem completamente distinta que se chama turismo. Noutros lugares é o esvaziamento sem retorno, olhando para os indicadores do envelhecimento da população e da tal rarefação. E noutras áreas, por exemplo aqui no Noroeste, entre Aveiro e Viana do Castelo, quase, é uma urbanização contínua. Aquilo que um autor do século XVIII chamava uma cidade continuada. Porque ele dizia nas suas descrições que se viam casas por todo lado, e estradas, e fontes, e pontes, e que não havia lugar algum em que não se ouvisse cantar o galo e tocar o sino. Depois vai por ali fora, naquela enxurrada de coisas, e diz, mais parece esta província uma cidade continuada. Esses são os desafios que um geógrafo tem para perceber esses padrões e esses processos sociais que explicam essa transformação. Vamos começar a ouvir os primeiros contributos que nos chegaram por parte do público. A Elsa Viegas pergunta, Álvaro, o seu olhar triste é consequência do seu olhar para Portugal? Eu estou triste? Não, o seu olhar triste. É aquele? Se o meu olhar triste, não queria passar essa... Não é mais aquele, aqui não. Não tenho qualquer, antes pelo contrário. Quanto mais Mas viagens... olha para o futuro de Portugal com que estado? Com normalidade. Tem coisas fabulosas e tem outras que não. E antes pelo contrário. Não tenho assim nenhuma utopia, mas também não sou daqueles que se automartirizam a pensar que, pois, isto é tão disfuncional, que mal que a gente está e tal. Antes pelo contrário. Porque geralmente há essas duas visões, não é? A hiper-otimista e a hiper-pessimista. Sim. A segunda e última pergunta que temos para já dos transportes, e aí entramos mesmo no seu livro, A Volta a Portugal, não está identificada, mas coloco na mesma. À semelhança da Volta a Portugal em bicicleta, a Volta a Portugal do professor Álvaro Domingos esquece parte do país. Apesar da Serra da Estrela estar incluída nas beiras, Alta, Guarda e Baixa Castelo Branco, estas não mais aparecem. A que se deve esta ausência? Arderam? Não são sexy? Não, é que as beiras não existem. As beiras foi sempre um problema. Saber o que era a beira. E então, acho que era o professor José Matoso que dizia, isso é muito fácil de explicar. À medida que a fronteira foi descendo, não é? Era sempre a beira. Até que encontrou um rio muito grande, não é? Que era o Rio Tejo, e alguém disse, pronto, acaba aqui a beira. E fica o território entre Douro e Tejo. O problema é que depois, olhando para esse Portugal central, ele é tão variado que não responde por nenhum nome, a não ser o licor beirão. Se a gente vir que nessa cartografia tão diversificada cabem coisas tão diferentes como a Ria de Aveiro,
a Serra da Estrela, a Cova da Beira, as terras do Demo. Não sei, nunca mais acaba a diversidade. E então... É o contrário do Douro, que em seu entender tem excesso de identidade. Tem muito, sim. É muito caracterizado. É preciso ver que nessa tal ruralidade ancestral portuguesa, o Douro foi um fenómeno que aconteceu muito cedo de globalização e de mercantilização da agricultura tradicional. O vinho do Porto, antes da crise da filoxera, era mais de metade das exportações do país. Pode-se por aí ter uma ideia, no tempo do chamado fontismo, a importância que o Douro tinha, não é? E continua a ter. E, portanto, tem essa identidade muito marcada. É uma terra de monocultura e todas as terras de monocultura ganham visibilidade por serem imediatamente reconhecidas e caracterizadas. Uma outra questão da Elisa. Sem novos rurais, mas com baixa densidade, como relacionar alterações climáticas com envelhecimento, economia global e futuro? Há bons exemplos? E envelhecimento? Envelhecimento, economia global e futuro. Pois que não é como. Envelhecimento é um desafio, porque, entretanto, o envelhecimento produziu-se num esquema de desestruturação das famílias, que são a grande rede de sustentação quando as pessoas ficam mais frágeis. As instituições, apesar de tudo, não estão assim tão presentes. Há bastantes, mas há algumas duvidosas. Portanto, a resposta ao envelhecimento, que em Portugal aconteceu muito depressa. É preciso ver que, no início da década de 80, nós éramos o país mais jovem da Europa. E agora somos um dos mais velhos do mundo. Isto ajuda a perceber a velocidade a que as coisas andam. O aquecimento global é um fenómeno da atmosfera, na sua globalidade, portanto tem uma geografia completamente diferente. Não vejo nexos no assunto. Quase que não sei responder à pergunta. O que eu acho é que a pergunta pode estar muito dependente de uma certa facilidade com que hoje se associam essas coisas. Já se sabe que o aquecimento global existe, mas depois, passado o aquecimento global para um incêndio que houve, ou para... não sei, eu sou da terra do Alvarinho, o Alvarinho está fantástico com os verões mais quentes. E, portanto, eu não vejo normalmente aquelas desgraças que se vêem quando se fala do aquecimento global, quando se fala no antropoceno. Porque as mudanças biofísicas têm que ser vistas através de um filtro social. Se me disserem assim, as mudanças climáticas no Bangladesh, senhora, vamos lá ver, que há ali uns milhões de gente que vivem praticamente na cota zero, não é? E que qualquer variação mínima da água o nível da água do mar pode causar confusões muito grandes e é uma economia paupérrima. E outra coisa completamente diferente será, por exemplo, na geografia muito diversa de Portugal, avaliar o que é que se está realmente a passar. Ainda por cima, porque nós estamos num país que está numa transição climática e não se define muito bem. Tem um norte muito atlântico, tem um sul muito de influência mediterrânica e depois, por efeito de distância ao mar, às vezes aparecem situações de continentalidade muito, muito próximas, não é? A gente está aqui, anda meia dúzia de quilómetros, passa ao Marão, do outro lado mudou tudo. Portanto, temos um mosaico climático de uma diversidade incrível e as mudanças, que são mudanças macro, em termos da física da atmosfera, como é que nós vamos fazer relações de um sistema tão complexo? É como ir do cosmos à pulga, não é? É complicado. Falemos um bocadinho da estrutura do livro. Como é que esta volta a Portugal não velocipédica começou a ser estruturada na sua cabeça? É um projeto com vários anos? Ai, sabe-se lá. Antes deste, houve a Rua da Estrada, exatamente para tentar perceber o que era a urbanização fora das cidades, que é outro paradoxo dos tempos de hoje, não é? A maior parte da urbanização não é aquilo que as pessoas chamam cidade. Depois, a seguir, veio a vida no campo, exatamente para tentar descascar este mito da ruralidade. E, nessa altura, começou a aparecer esta volta a Portugal. Porquê? Porque
devido a Portugal ser um mosaico de coisas tão distintas e tão contrastantes, é muito difícil dizer se Portugal é. Mas em Portugal é, calma aí, não é? Porque se estivermos ali ou acolá, as coisas mudam completamente e então a volta a Portugal nasceu dessa necessidade de perceber como é que esta espécie de peixe poliedro, não é? Que a gente vai rodando, vai iluminando aqui e ali e nos devolve coisas diferentes e tantas vezes contraditórias. Foi isso que explotou este livro. Mas estão aqui representados locais improváveis ou locais remotos. Como é que vai à procura desses locais? Faz-se a aventura? Normalmente eles é que vêm à procura de mim. Sim. Mas ele planeia as suas viagens? Vai totalmente A maior parte das viagens são feitas porque tenho que ir a qualquer sítio por razões profissionais, normalmente académicas, congressos e coisas do género. E no outro extremo, outras são puras divagações. Gosto imenso de vadear. Não gosto de autoestradas e por isso, se calhar, o próximo livro vai ser sobre autoestradas. E gosto imenso de andar pelas estradas e ser surpreendido por isto e aquilo e aquele outro e depois calha de ir aos sítios mais improváveis. Eu próprio muitas vezes não estava longe de pensar que ia parar ali. Agora, os ingleses chamam serendipity a um processo que tem que ver com encontrar uma coisa porque se estava a procurar outra. Não é? Tem que ver com uns contos árabes de uns príncipes que lhes acontecia assim umas histórias. Tinham sempre uns planos para ir a algures, mas depois pelo caminho aconteciam não sei quantas coisas e eles descobriam dimensões muito interessantes da condição humana por causa disso. E a mim acontece um bocado isso. Até de ficar com o carro empanado, metido em buracos. Isso acontece muitas vezes. Deve haver locais que não são de fácil acesso. Não. Eu no início na introdução da sessão, falei na recensão crítica que o Miguel Esteves Cardoso fez acerca do seu livro ontem, e ele usava uma expressão bastante curiosa, dizia que era um livro que não para quieto, e de facto é um livro que encontramos aqui elementos de arquitetura, de geografia, de antropologia, de literatura, de fotografia. Agrada-lhe a ideia de criar vários livros num só? Sim. É como na culinária, não é? Há uma série de receitas que misturam coisas. E eu fui-me habituando a fazer uma coisa diferente do que se faz em ciência, porque eu tenho estas duas vidas, não é? Sim. Pelo menos duas. Que é a de ser cientista, digamos, e professor, etc. E depois é a outra que habita nestes livros. E eu nunca me dei muito bem com o confinamento dos campos disciplinares. Sempre sempre tive muita curiosidade por ver o que é que se passava na casa do vizinho. E por fazer aquilo que os franceses uma vez chamaram a fertilização cruzada, que é ver como é que está a discussão de um tema qualquer, em economia ou em sociologia, e depois perceber se aquilo é útil para desencravar, para esclarecer aquilo que é da nossa área. Depois também, porque a própria geografia vive disso, não é? É um corredor incrível. Às vezes é uma perfeita corrente de ar. Nós temos que alimentar aquela bimbi com coisas que vêm da economia, da história, da antropologia, do que é que seja. E então é quase natural. Quando me aparecem outras linguagens e outros regimes de visibilidade das coisas, a literatura, a fotografia, o ensaio, eu, em determinada altura, comecei a encarar isso com normalidade. Isto é, que os geógrafos sempre fotografaram. Sempre fotografaram com a preocupação de documentar. Mas esse é um lado apenas da fotografia, não é? Às vezes é o mais pobre. Porque o outro... A gente olha às vezes para determinadas fotografias e elas respiram um imaginário poderosíssimo. E reduzir aquilo a um documento é muito limitativo, não é? E a mesma coisa se passa com a literatura. A literatura é um dispositivo fabuloso de entendimento do mundo. Eu não entendo certas modas, como agora nas ciências sociais, de ir buscar os modelos de conhecimento às ciências naturais e reduzir tudo a fórmulas e racionalidades. E o social não é isso, não é?
os humanos são os únicos animais que têm pensamento mágico e poético, e então a literatura que está liberta de papers e coisas académicas, às vezes atinge um saber das coisas de uma profundidade incrível, que muitas vezes muitas áreas científicas não dão esse conhecimento. Só mais uma pergunta antes de alargarmos a conversa. Não está identificada a pergunta, coloco-te na mesma. Apesar da óbvia transformação dos espaços ditos rurais, como é que o Álvaro vê a insistência por parte de um certo interior entre aspas, na economia da saudade, do vinho, da broa e do chouriço, e aposta em concursos tipo Sete Maravilhas das Aldeias, nas quais os conteúdos se fixam num passado idealizado que não existe mais? Haverá insistência no passado, entre aspas, pela falta de futuro? Uma questão bastante pertinente. Não sei, é um clássico. O Freud diria que era o trauma da perda, não é? Tentar resolver o trauma da perda. Em qualquer dos casos, é muito problemática essa perda, porque se a perda fosse aquilo que realmente se perdeu foi o Portugal miserável. Quer dizer, a gente olha para os indicadores estatísticos, não é preciso recuar muito. Basta ir aos anos 60 ou aos anos 50 e tem indicadores terríveis de pobreza, de malnutrição, de mortalidade infantil. Analfabetismo. Tudo. Sim. Tudo aquilo que é muito desagradável e aponta para condições de vida muito más. E a pergunta é, e como é que se faz um romance que parece um xarope em cima disto? Bom, e isso a gente sabe que se recuarmos ao romantismo é aí que a história começa. Fazer do camponês uma espécie de figura mítica, não é? Entre o natural e o sobrenatural. O camponês é o que conhece a terra, as chuvas, as estações, as plantas. O camponês é o que reza a Santa Bárbara para que não troveje, etc. E parece que está ali está ali uma figura mitificada, que vai beber à cultura clássica, às éclogas e às bucólicas do tempo dos clássicos, em que o campo não era o campo, era um lugar imaginário para falar dos podres de Roma e da aristocracia romana, não é? E então, nós depois em Portugal tivemos o azar de ter um regime que durante 40 anos martelou esse assunto. E então, para esconder a pobreza do país, tinha um aparelho ideológico potente, que era o CNI, e o CNI fartou-se desde organizar ranchos folclóricos até produzir a ideia do camponês pobre, mas que canta enquanto trabalha, coitado, não lhe sobram forças, e é pobrezinho, mas é respeitador da autoridade e é temente a Deus, etc. Criou-se esse xarope tóxico. E agora, por cima disso, montou-se uma patologia de perda. É de facto estranhíssimo. Mas não sei que diga. Não sei que diga. Vamos estender a conversa mais intervenientes. Primeiro, permitam-me só que partilhe uma novidade. No final desta sessão, vamos divulgar os convidados do primeiro semestre. São 6 nomes fortíssimos de diferentes áreas, do ensaio à poesia, teatro e romance, e vamos revelar então quais vão ser os convidados do Porto de Encontro de janeiro a junho, não percam. Para já é a altura então de estender a conversa mais intervenientes. Não temos mas sim 2 convidados muito especiais que nos honram com a sua presença e participação. Uma salva de palmas para Rui Reininho e Capicua. Olá. Muito obrigado. Obrigada eu. Parabéns por mim. Obrigado. Parabéns. Eu acho que fico na... É? Fica aqui eu? Acho que fico na Capicua. ponta. Muito bem-vindos. Obrigada. Nós desafiámos a Capicua, que era o Rui Reininho, a comentarem, selecionarem e comentarem 10 fotos do livro Volta a Portugal, mas antes disso queria saber a impressão, o que é que vos suscitou esse livro, que impressões é que causou, no fundo, a leitura e o visionamento, também, que é um livro muito visual, deste livro. Comece por si. Eu sou fã do Álvaro Domingues e também eu fui estudante destas coisas na minha outra vida, entretanto abandonada. E tenho muito interesse sempre em acompanhar estes livros porque acho que, de facto, o Álvaro tem uma virtude
que é fazer essa tal comunicação de que falavam entre a academia e as pessoas normais e a vida real. E às vezes a academia está um bocadinho longe e um bocadinho encapsulada no seu jargão e nos seus códigos. E não respira para outros contributos e não comunica às vezes para as pessoas que são mais distantes dos seus salões. E acho que estes livros têm essa grande virtude. Eu falo também da Rua da Estrada e da Vida no Campo. Acho que este livro, A Volta a Portugal, vem no seguimento desses contributos, de cruzar muitas perspectivas, muitas abordagens, sempre com rompendo com as metodologias mais ortodoxas, não é? das Se o Álvaro ciências sociais. Mas fosse músico, também misturaria vários era um crossover total. E eu gosto muito disto, porque acho que isto é refrescante e acho que qualquer pessoa que conheça, que vive em Portugal, se identifica com esta abordagem, porque de facto nós vivemos num país que é um mosaico de mil coisas diferentes, super contraditórias, que não são fáceis, de facto, de sistematizar em conceitos importados, não é? Da teoria e de Weierkeen, Paris e Londres. E acho que esta é uma forma também portuguesa de produzir conhecimento, que é cruzar, não é? Olhares, cruzar abordagens, cruzar contributos. E eu gostei muito do livro, porque acho que, aliás, ele autodefine-se. Eu gostei, especialmente, há muitas citações no livro que acompanham as fotografias. E na página 33, que é Picou, eu por isso é que eu decorei, porque é 33. Tem uma citação do Ítalo Calvino que diz que fala dos livros centrífugos, não é? Que os livros que mais gostamos são o resultado de uma confluência e de um embate, de uma multiplicidade de métodos interpretativos, modos de pensamento e estilos de expressão, mesmo quando a estrutura do todo foi minuciosamente planeada. O que interessa não é o fechamento do trabalho dentro de uma figura harmoniosa, mas a força centrífuga por ele produzida, a pluralidade das linguagens como garantia da verdade. E eu acho que isto é mesmo a descrição do livro, anda à volta, não é? De uma série de assuntos e de um país que é ele próprio uma grande aventura e um conjunto de contradições, e este livro tem essa capacidade centrífuga de cruzar montes de coisas, pôr tudo na tal bimbi, não é? E de nos potenciar mais questões do que propriamente respostas. E eu acho que isso é um grande feito, de facto. Já voltamos à conversa e, Rui, como é que viu esta volta a Portugal, sem ser a bicicleta? Eu estou muito contente, muito contente, e é com grande prazer, e é das poucas vezes que eu trago, digamos, o livro mesmo à cena. Eu já cheguei a pecar, já cheguei a apresentar livros que nem sequer li, confesso. Ou que li assim de uma maneira... Não, na altura deu-me jeito, pagavam o avião e o hotel e não sei o que, aquelas coisas da capital. Eu achei interessante e fui a ler assim no avião. Isto é giro, como se costuma dizer. Mas não é o caso. Tornei-me um homem melhor ao ler este livro, para já porque não o li todo ainda também, mas estou a saboreá-lo porque é um prazer abri-lo até de uma maneira exatamente como um oráculo. Olha que eu hoje tinha pensado, esta rapariga tem aqui uns dons divinatórios, e porque li, portanto, com aquela disponibilidade, sem aquela inveja de pensar é o livro que eu gostaria de ter escrito. Não, mas é um livro que eu compreendo porque, para já, esse percurso, essa volta a Portugal, que faz parte da minha missão há uns anos, nós, por brincadeira, lá vamos outra vez para as missões, agora em 2018, não é? Que é percorrer este país todo e encontrar este inesperado, não é? Em cada curva, em cada cruzamento, em cada sinal, e eu creio que com propriedade nós recebemos por vezes da parte, especialmente deste Portugal, um conhecimento muito direto que faz, por exemplo, inveja a milhares de políticos que andam ali normalmente, não é, nas suas campanhas, e da maneira como as pessoas nos recebem quando nós vamos a qualquer sítio, a maneira como contactamos, como nos deixamos, como é que eu ia dizer, seduzir e seduzimos por vezes as pessoas, é uma maneira tão direta, tão distinta, não tem nada a ver com
com aquelas campanhas que, não é, que levam autocarros, que levam bandeiras. Quer dizer, o palco tem essa coisa extraordinária, não sei se concordas isso um bocadinho, que é uma pessoa fica a entender de facto o que é Trás-os-Montes, por 5 ou 6 ou 7 vezes que lá vais, porque realmente é sempre diferente, sempre muito denso, muito importante. Há muito de história. Eu, paralelamente, um livro que pensava que seria interessante, de um senhor que é um homem conhecido da pop rock, o americano David Byrne, tem um percurso que é percorrer as cidades. Ele faz, lá está, mas aí numa turnê mundial, faz um percurso de bicicleta, que ele chega aos sítios, pega na sua bicicleta, numa daquelas de montar, e em vez de ter aquela atitude limusine, hotel, não é? Que é um perigo, a pessoa acaba de ficar sempre no mesmo registro, percorre as cidades de limusine, mas não tem, de facto, não tem a sagacidade, não tem a inteligência, não tem o clandei, perdoem-me o anglicismo, eu gosto sempre de brincar com isso, que o Álvaro tem neste livro, de facto, e buscar o passado, buscar a história e buscar a coincidência. E isto é um jogo, os dados estão lançados e, como dizem mais ou menos os ingleses, não é? Faites-vous jeu, monsieur. Entramos então neste segundo segmento da nossa sessão, que consiste, no fundo, em comentários às fotos. Vamos começar pelo próprio Álvaro Domingos. Cada convidado vai comentar, tem 10 fotos e pode fazê-los à vontade. Eu pedia só então que a imagem fosse projetada e começamos pela capa, obviamente. Tinha que ser o ciclista, não é? Há aqui uma parte da história que é muito erudita e outra que é muito pop. A erudita é um livro do Alain Barthes que se chama Mitologias, onde uma das mitologias dos franceses é exatamente a volta à França e a capacidade que a volta à França tem tido de construir um imaginário sobre o que é a França. E depois isso verificou-se também na volta a Portugal, sobretudo quando os meios da televisão passaram a incluir a imagem aérea e então havia coisas poderosíssimas e heroicas como a subida à Serra da Estrela ou a etapa da Senhora da Graça. Havia as lonjuras do Alentejo e os ciclistas a sofrerem com a sede, etc. E, portanto, agradava-me muito mais do que ir buscar os guias de Portugal ou outra peça literária da geografia portuguesa, agradava-me mais a volta a Portugal porque está mais descomprometida. Quer dizer, é mesmo uma volta. Aquelas coisas... Não é aquele insulto a dizer vai dar uma volta. É ir dar uma volta para fazer um exercício de reconhecimento. Onde é que fica esta rotunda já agora? Não se diz. Manter uma... Algures num lugar perto de si. Acho que sim. Eu acho que... Tinhas escolhido esta também. Há fotos repetidas, mas a abordagem ou a explicação vai ser diferente, portanto... Eu acho que se calhar perto de Torres Novas. Isto não sei se será a estátua do Artur Agostinho. Frio. Do Artur Agostinho, do Joaquim Agostinho. Ui, frio. É mais para os lados de Valongo. Para os lados de Valongo? Valongo, sim. Álvaro, mas não é uma coincidência, já agora, desculpe estarem logo a meter-me aqui, com o giratório de altitude tem a mesma marca, tem o mesmo signo de... É o asfalto, é aquele sinal que nos obriga... O mesmo sinal, pois, exatamente, é o que código. se repete. A paisagem está cheia de códigos, não é? Pois. Isto é semiótica pura. Então, a rotunda... Eu sempre tive uma especial curiosidade pelas rotundas, porque... É um belo livro, as rotundas Quanto mais, quanto mais fluida é a sociedade, nós hoje vivemos mais geografias de relações do que de formas. E, portanto, tudo circula. E as rotundas são aqueles lugares onde nós temos que tomar decisões. Ou vais para ali, ou vais para lá. É por isso que muita gente confunde a palavra e quando perguntamos onde é qualquer coisa, eu também não tenho GPS e pergunto, e a pessoa diz, chega à rotunda e controla. em vez de dizer contorna, não é? E é exatamente. Controla, quer dizer,
vê muito bem o que é que lá está. Exatamente porque a rotunda é uma rótula, é o tal giratório, ela é especialmente apetitosa para pôr coisas no meio, para pôr publicidade. Há de ver que as rotundas são compactos de informação sobre aquilo que se passa. E tanto tem os códigos normalizados do Código da Estrada, como é a seta azul do obrigatório rodear pela direita, como tem estatuária, como tem publicidade, outdoors, enfim. É uma das chaves de entendimento desse território que é cada vez mais fluido. E se há foto com muita informação, também é esta? Essa caravela de cimento no meio das casotas dos cães. Gosto especialmente do pormenor do gajeiro, não é? Que está ali no cesto da gávea, com os seus binóculos assestados a olhar para o futuro. É só para dizer que o livro não trata outra vez da pastilha do País dos Navegantes, não é? Que é outra coisa que nos serviram em doses fortíssimas e depois nós tivemos um desgosto imenso porque alguns eram negreiros. Parece que se estima que a quantidade de escravos só transacionadas pelos negreiros portugueses passou de 4 milhões e, de repente, a gesta heroica dos navegantes e não sei o que mais transforma-se num pesadelo que se chama colonialismo. Também não queria, obviamente, não queria ser anacrónico e tomar essas dores, só queria dizer que a questão não é nada pacífica, como nos tentaram convencer durante muito tempo. E então, esta fotografia, porque é uma caravela em betão, esta nunca, em cimento, nunca navegará, porque tem ali uma cabeça decepada de um... parece assim um gabinete de curiosidades, não é? Uma coisa muito... Acho que toda aquela variedade nos diz alguma coisa. Podes passar assim. Ora bem, esta é aquilo que muitos chamam uma heterotopia, ou seja, um lugar que é lugar de muitos lugares. É um lugar que nos interpela, não é? Porque a gente olha para ele e ele responde-nos. E então faz-me lembrar sempre esta dificuldade que nós temos quando estamos perante qualquer coisa, de saber onde é que passa a fronteira entre a realidade e a ficção. E esta coisa do espelhismo, não é? Eu creio que Portugal tem muito disto. Às vezes, se nós tivermos uns bons espelhos, vemos as coisas de outra maneira. O espelho também permite focar, enquadrar, não é? Do extenso vale que está do outro lado, é aquele que aparece quando o fotógrafo está nesta posição. Depois há aqui um jogo muito quase cinematográfico em que o espelho está do lado da sombra e, portanto, o reflexo da imagem dá luz e essa luz ilumina o caminho. E a fotografia, de repente, adquire assim uma aura mágica. E gostei de apanhar este momento porque sinto muitas vezes isto quando ando por aí a fotografar e a tentar perceber o que é que estou exatamente a fotografar. Ora bem, esta coisa é a tal história que eu falei há bocado da desruralização, não é? Cá está o trator, apesar de pintado de cor-de-rosa, portanto já não está, já saiu da sua condição de trator e já é... Barbie, quase. É? Barbie. É um trator Barbie, mas já é artístico, não é? Já está numa situação artística. Ao mesmo tempo está preso por aquelas correias e desejoso de ir para a frente, pois tem uma autoestrada, tem imensos sítios para onde ir, não é? E muitas vezes os portugueses estão nesta situação, até que as amarras se partem e lá vão eles. Agora não vão de trator, felizmente. Esta é muito complicada. Por causa desta, já tive um cruzamento de Facebook muito curioso, porque este município pegou numas tantas rotundas e nelas quis simbolizar o Ribatejo. Portanto, numa há este touro vazado num coração, na outra há uma manada de vacas à solta com os campinos atrás, na outra há um toureiro, na outra, sei lá. E, portanto, é uma afirmação claríssima de identidade, de marcação de uma identidade. E nem sequer é Ribatejo, é puro. Puro Ribatejo. Aconteceu que ao lado está um outdoor em chinês, com uma tradução para inglês mal escrita, não é? O flight, com PH. E então,
Isto é o sinal dos tempos. A ideia de que nós perdemos a facilidade de distinguir o que é o local e o que é o global. Porque, de repente, aquilo que era o local, que é o puro Ribatejo, é uma cenografia, não passa disso. E aquilo que é o global, tanto sai em chinês, como sai em inglês, escrito desta maneira. Portanto, isto é verdadeiramente aquilo que se passa em todo lado, que é a forma como se interpenetram memórias locais e tendências globais. Avancemos. Isto, assim, cruamente, é aquilo que na geografia se chamam as paisagens políticas. Porque todas as paisagens podem ser lidas politicamente. Este Alentejo, este é um monumento à Catarina Eufémia, uma coisa bastante séria, no local onde ela foi morta, e portanto daí o quase desencantamento da fotografia. Mas quando estava a passar por aqui, do que eu me lembrei foi exatamente daquilo que de geografia regional existia na literatura. E portanto Manuel Fonseca, por exemplo, com A Seara de Vento, ou Álvaro Redó, com o Barranco de Cegos, para o caso do Ribatejo, dão-nos retratos impressionantes do que são as paisagens políticas. E as duas, quer o Alentejo, quer o Ribatejo, o Douro também, são especialmente paisagens socialmente muito contraditórias e muito injustas. E esta mensagem é muito boa para temperar aquelas almas muito românticas que ainda veem searas douradas e casinhas brancas, não sei o que, no Alentejo. Esquecendo-se que esses tais tipicismos foram, durante séculos, resultado de uma sociedade extremamente injusta. E, portanto, às vezes dá vontade de perceber qual é a política das paisagens. Política no sentido, como é que se organizam socialmente os que aqui estão. Esta é muito difícil também, porque vai ali uma procissão no meio dos automóveis, dois grandíssimos cepos de dois castanheiros ou carvalhos centenários. A Santinha vai deitada no andor. Sim. E então, isto para mim é o último reduto do tal Portugal flutuante, de uma festa que só se faz porque, a algures, as pessoas que estão em França, no Canadá, etc., mandam dinheiro para que uma comissão de festas organize a festa. E, momentaneamente, todos vêm, ou muitos vêm à festa. E cria-se uma espécie de comunidade inventada naquele dia e revisitam-se os velhos rituais que faziam parte da tal religiosidade do mundo pré-moderno. É claro que, acabada a procissão, é o desgoverno completo. Não é? Mas é curioso como depois tive a sorte de apanhar esta procissão fora do seu lugar habitual, que são os arruamentos da aldeia. Porque esta procissão ainda é mais remota do que a cristandade. Ela faz uma viagem mágica a um penedo que seria um penedo sagrado, que foi cristianizado. E, portanto, vai uns quilómetros longe da capela de onde sai, e é por isso que passa por estes cenários imprevistos. Ora bem, isto, se fosse biologia, era um transgénico. Que são aqueles organismos que são feitos de peças, não é? São manipulados. Isto para mim é o Minho. E explica muito bem uma boa parte do que é o mundo, que é, não há linhagens puras, o que nós temos é doses de mistura mais ou menos complexa. O problema que normalmente surge perante fotografias deste género é aquilo que os psicólogos chamam... Como é que se chama? Dissonância cognitiva. Porquê? Porque olham para uma esquina e vem uma fábrica. Isto é a fábrica, logo revolução industrial, logo fumo, máquinas, operários, cidades, etc. Depois ao lado tem uma vinha. Isto é a vinha.
agricultura, rural, etc. Depois vem uma casa que por acaso era um sequeiro e que pode ter 3 séculos. Pois, arquitetura vernacular, feita de granito, que é a pedra que há ali. Não. Descem um bocado e vem arquitetura erudita, desconstrutiva, não é? 2 cubos que chocaram um com o outro. E depois para baixo uma arquitetura mais comum que se chama vivenda. E depois para o lado um painel fotovoltaico. E depois em baixo o teto de uma estufa. E depois a pergunta é: o que é isto? E a resposta é muito simples. Assim, se os senhores ou as senhoras percebem cada uma das suas peças, estão a perguntar o quê? Não é? É como quem olha para a fotografia de um casamento e diz: olha, o anel, o pai da noiva, a tia, não sei o que mais. Depois não sabem porque é que estão todos ali. E então é assim que se deve olhar para o mundo, entendendo as coisas, depois logo veremos porque é que elas estão juntas. Parece aquele exercício da Rua César. O que é que está mal neste conjunto? Vivia uma banana, uma maçã, uma pera e um sapato. Aqui está tudo mal. É tipo... Mas os sapatos escorregam nas bananas. Pois e dá para fazer Ligações. várias ligações. Esta é uma das preferidas até agora. As pessoas têm contactado comigo. Um deles disse muito comicamente: pareço eu a jogar golfe. O seu significado mitológico era o regresso das caravelas, não é? Vieram em tão mau estado que só para lenha. E a história verdadeira passa-se no Senhor da Pedra, depois de 2 dias de tempestade e marés vivas. E, portanto, o mar que é generoso, chama-se isto também a economia do mar, não é? Agora até tem um nome, a economia azul. É que dá lenha também. Para além de fanecas, também dá lenha. Esta é muito difícil. Não caiu na sua cabeça, não? Nada, não. Estive lá na semana passada e ainda está assim. Isto é mais ou menos o estado do mundo, não é? Sim. Portugal podia ser apenas uma daquelas sanitas. Desculpando o termo. Vejo as coisas um bocado assim, um bocado desequilibradas, um bocado descontextualizadas, um bocado Mas há um lado positivo que conseguem equilibrar-se, apesar de tudo, não é? Sim, aquilo está... Porque aquilo eram umas paletes, não é? E era louça sanitária para exportar, mas depois faliu, crashou e ficou ali. E há anos que está ali. E agora, à medida que a madeira vai apodrecendo, é como se fosse uma escultura em movimento. Ela vai se decompondo. E então, para aqueles que pensam que a geografia é a tal ciência da organização do espaço, assim, aí está ele. E acabou. Este conheço. Esta foi a seleção de fotos que o Álvaro comentou. Passemos agora para Capicua. Vamos instá-la, desafiá-la também a comentar uma série de imagens que ela própria selecionou. Tu escolheste a Santinha. Eu escolhi esta da Santinha, eu tenho que ir pela minha ordem, senão perco-me. Porque achei que é um cruzamento entre Dom Quixote e a Irmã Lúcia. Porque acho que várias quimeras quer dizer, aparentemente distantes, podem se aproximar, e nesta imagem temos o resumo dessa realidade. Temos 4 moinhos de vento e uma Nossa Senhora. Pode ser a Dulcineia. Pode ser a figura materna de que se quiser. Eu atrás, no Morro do Sancho, morado, que beleza. E é isso. E acho que Portugal tem um conjunto de... É uma mix, é um milkshake de quimeras e devoções. Cada um escolhe a que quiser, não é? E este caminho é de facto incrível. O caminho, assim, entre os 2 lameiros, parece uma ilustração de uma história para crianças, e depois os moinhos com a Nossa Senhora. Falta, em vez de ter os 3 pastorinhos, teríamos então 6 Pança, o Dom Quixote e a Irmã Lúcia, que também fariam 3. Eu gosto muito deste painel de azulejos, porque normalmente, claro, é um dos símbolos da cultura portuguesa, é o azulejo, mas neste painel temos uma mistura entre os azulejos azul e branco mais tradicional e uns azulejos, sobretudo um azulejo, parece um cartoon com uma senhora na praia. E vem acompanhada a Senhora Espaçosa, da legenda Senhora Espaçosa, que vem
acompanhada de uma citação, e que diz que é um poema do Rui Belo, chamado Na Praia, e diz: raça de marinheiros, que outra coisa vos chamar, senhoras que com tanta dignidade, à hora que o calor mais apertar, coroadas de graça e majestade, entrais pela água dentro e fazeis xixi no mar. E acho que também resumo esse cruzamento Irmã Lúcia, Dom Quixote, que podemos cruzar o mito do marinheiro, do navegador português, o heroico, e a senhora Ana Fada que vai fazer xixi no mar, não é? E a sacralidade de ambas as versões do que somos, não é? E somos tudo isso. E somos a senhora gorda que faz xixi no mar, e somos essa ideia mitificada do marinheiro, numa mistura sempre, quer dizer, um mosaico, não é? Ele próprio feito azulejos, muitas vezes contraditório, que eu acho que este livro espelha muito bem. Esse país a várias velocidades, eu costumo chamar o país sereia, não é? Que é metade Europa, metade terra, metade água, metade Europa, metade América Latina ou África, não é? É um híbrido de muitas coisas, e acho que um painel de azulejos é uma das metáforas perfeitas, sobretudo este. Esta foto também é incrível. Temos assim um prédio suburbano, não é? Ai. Aquela ideia de prédio suburbano, estou a falar do arquétipo, não estou a dizer que ele é suburbano. Nem estou a pôr nenhuma carga pejorativa no termo suburbano, porque aliás eu acho que os subúrbios têm essa grande liberdade de ser a cidade que se quiser, não é? O centro histórico tem que ser o centro histórico arrumadinho, não sei o quê. O campo tem todas essas expectativas de paisagem, de ser pastoral, de ser bucólico. O subúrbio pode ser a gente arrumar para lá, está tudo bem. Estás perdoado. E eu, por isso, acho que muita da boa música vem do subúrbio, portanto eu nunca falo do subúrbio com sobranceria. E acho que isto aqui é o subúrbio, é esta mistura do prédio de apartamentos com o resto de um espigueiro que foi acomodado na praceta, não é? Como se fosse uma escultura ou um monumento à memória. E aqui as camadas que se cruzam, esses tais restos de ruralidade ida com arquitetura como do dia-a-dia, não é? Digamos assim, para também não estar a fazer esses julgamentos. E acho que isto resume esse tal país híbrido e contraditório, em que nem as narrativas Sabes onde é que é? Não. É em Melgaço. Em Melgaço? Podia ser a Senhora da Hora, não é? O Maio, o Gaia, podia ser, mas é Melgaço. É. Também é engraçado. Mas podia ser no país inteiro isto. Sim. É engraçado. Os galegos chamam-lhe orreo, não é? Orreo, sim. Está um orreo fantástico na Carnota, que é o maior da península, parece um comboio de cereais. Mas os mais bonitos ainda são os do Soajo. Estes sim, todos Em pedra. Esta casa, eu escolhi esta fotografia porque acho que é um bocadinho aquela ideia, lá está, do snobismo urbano, da casa do imigrante, e como se fosse uma coisa sempre associada ao mau gosto, ou assim, a uma mistura de referências, desde o chalé suíço até ao granito do Marco de Canaveses, com uma escadaria para a noiva tirar a fotografia e um leão na entrada, porque o dono é do Sporting. E neste caso temos um telhado verde, que eu acho que é de facto criativo, mas eu não queria ir ao clichê do discurso snob em relação à casa dos imigrantes, porque acho que de facto Portugal tem muito essa cultura da casa própria, teve durante muito tempo, hoje em dia já é uma coisa que está em desuso por causa da realidade, não é? A realidade vence sempre os sonhos de consumo, quase sempre. Mas esta ideia da casa própria também é um bocado a liberdade de cada um fazer o telhado verde com o ladrilho que quiser e o fontanário do menino a fazer xixi, e acho que de facto as pessoas têm o direito a fazer a sua Este é muito oriental. Parece-me um pagode, mas ao mesmo tempo tem algo de chalé e tem uma telha verde que fica muito bem com aquele ladrilho cor de laranja. E acho que, de facto, isto representa, porque não, a pessoa juntou dinheiro, trabalhou, quizá emigrou para juntar muito dinheiro para fazer uma casa na sua terra e quis fazer um telhado verde, e fez o telhado verde, e que é, não é? E agora temos que viver com o telhado verde desta pessoa, e vamos viver todos com o telhado verde desta pessoa. Depois não há plano de urbanismo também que se lixe. Está na moda hoje as culturas verdes. É um telhado ecológico. Exato. Olha. Esta fotografia escolhi porque é uma horta na Madeira, e eu sempre fui à Madeira. Eu tenho uma pequena horta e sou aprendiz de agricultora urbana.
E as hortas na Madeira, como estão mais perto dos trópicos, tudo é mais verde, tudo é mais fértil. E eu acho que esta questão da agricultura urbana é interessante, um bocadinho também como um dos exemplos destes cruzamentos de tempo, espaço, porque as cidades antigas, muralhadas, tinham as hortas à volta da muralha e a agricultura estava mais próxima da cidade. Depois, durante muito tempo, achou-se que a agricultura era uma coisa do campo e que a cidade não tinha... Na cidade não havia espaço para a agricultura, a não ser para pessoas que tinham, de facto, muita necessidade de produzir para comer. Mas, hoje em dia, há uma ideia da agricultura urbana quase pós-produtiva, como a agricultura como um hobby, como um passatempo, uma forma de passar as horas livres e de relaxar até. E acho que esta coisa da agricultura, cruzando cidade-campo, cruzando a produção, a subsistência e esta ideia pós-produtiva de quase de agricultura de lazer, que é uma coisa muito recente e até bastante elitista, e cruzar isso tudo com as questões da soberania alimentar, da lógica da produção de proximidade, eu acho que a agricultura urbana, de facto, é um tema que a mim me fascina muito e depois, do ponto de vista individual, acho que esta horta como todas as hortas da Madeira, são, de facto, dignas da minha inveja. E pronto, apetecemos escolher essa fotografia por todas estas razões. E sintetiza tudo aquilo que o Álvaro já tinha falado, não é? Sim, o Funchal, toda a costa sul da Madeira, aliás, vê-se pela mistura da própria tipologia, não é? Edifícios em bloco de apartamentos e casas. A via rápida, não é? Sim. A via rápida, aquilo vai quase até à cota 400. E tem canas de açúcar também. Sim, uma tem mistura coisas assim. impressionante. Banana, é incrível. E acho que a agricultura urbana é um tema que encaixa muito bem nestas questões das sobreposições de camadas e de anacronismos e de... Eu chamo-lhe só agricultura, Mas pronto, neste caso... Ou se quiseres ser mais certeira, alho francês e alface. Por acaso, neste caso, não será só, porque por acaso o escuro é alho francês, sim, é verdade, mais o resto clarinho é é alface. alface. Mas nas hortas da Madeira encontra-se muito mais do que... Sim, do que estas. Estas é quase uma monocultura. Isso o cálculo. Esta fotografia, escolhi esta e uma outra que não sei se vem a seguir, que é de um telhado no Algarve, porque também por causa do mesmo tema, que é essa ideia do abandono do território, quando o homem abandona o território, há quase como um resgate da natureza que vem reclamar o espaço, dizer isto aqui é meu, volta para mim. Eu acho que essa ideia, eu acho muito poética a ideia que eu costumo resumir com a frase de todo o chão quer ser floresta. Eu acho que esta fotografia e a fotografia que vem associada, que vamos ver a seguir, representa bem essa ideia. Eu acho que é uma coisa muito... Para muitas pessoas pode parecer um bocadinho decadente, mas para mim acho que é sempre otimista aquele rasgo de verde a furar o alcatrão. E no caso da outra fotografia, é um telhado que também quer ser floresta. Não sei se vem a seguir, não. Tem que se andar a avançar, mas mais vale avançar até a outra fotografia. Esta. Que é o telhado que quer ser floresta também. Não só o chão que quer ser floresta, mas o telhado. Eu acho que é uma perspectiva mais romântica ou mais otimista desta ideia de abandono, de decadência. Mas eu acho que é uma das coisas que me conforta, é saber que um dia que isto tudo for ao ar, o planeta vai virar uma floresta. Isso é bom. Vamos voltar atrás, então? Vamos. Esta aqui é uma fotografia que eu escolhi por causa dos tais mitos náuticos que vão pontuando o livro. O livro não assume esse tema como um tema central, mas pontualmente vai lá. Há muitas fotografias, desde a caravela de cimento até... algumas outras, e esta aqui eu acho muito interessante porque aqueles edifícios atrás parecem compor um navio, não sei se foi propositado ou não, mas há um navio ali. É uma traineira. É uma traineira. E depois há uma espécie de mastro com os cabos de eletricidade que me fizeram lembrar uma frase de um poema de Mel Briner, que eu não me vou lembrar o nome do poema, que eu não tenho memória boa para isso, mas que é uma frase que diz que há uma nostalgia antiga de ser mastro, baloiça nos pinheiros.
E eu acho muito bonita esta imagem, que é quase como se os pinheiros todos tivessem saudades de ser mastro. Eu acho que no nosso território há, de facto, e neste livro, muitas fotografias que mostram essa tal nostalgia do passado náutico, mesmo quando isso não parece ser muito evidente, como é o caso deste descampado triste, que tem um navio e um mastro que, afinal já não é mastro. Há um lado de Fundação Champalimau também, vista do Tejo, que também tem. E há uma nostalgia aqui náutica qualquer, pequena referência. Esta fotografia escolhi porque eu estou habituada a ver prédios emparedados nas cidades, mas esta se repararem, há uma janela emparedada com a técnica tradicional de construção transmontana, com pedrinhas. Olha, também podia ser uma lavagem automática para carro de bois, não é? Mas só lava a parte de cima. Mas só lava a parte de cima do carro de bois. Sendo que a parte mais suja é a parte de trás, normalmente, dos carros de bois. Fica, não é? Mas eu escolhi isto porque acho que essa ideia de abandono, né, das casas e dos prédios devolutos e das casas emparedadas nas cidades que estamos habituados a ver, também acontece, de facto, nas aldeias que muitas vezes estão ainda mais abandonadas, mas achei que esta era uma forma muito delicada e tradicional, não é? de emparedar esta janela e achei que isso era poético e, ao mesmo tempo, não sei porque é que nunca tinha pensado que emparedar casas podia não ser só com desalicimento, não é? Uhum. Não sei, mas porquê é que porquê que eu escolhi? Eu escolhia por acaso por causa de uma deformação profissional, essa do geógrafo. Então. Aquela segunda parte, onde está aquela vegetação seca, é aquilo que antigamente se chamava o triato do feno. Triato, como se fosse um teatro. E então era um armazém de feno que estava elevado, porque os carros de bois, quando vinham com o feno, como o feno é muito leve, eram altíssimos, não é? E então, para descarregar o feno, o carro fazia marcha atrás, encostava ali e descarregava diretamente para aquela parte de cima. E chama-se teatro? Triato do Por causa feno. Do palco? Por causa do estrado, sim. Porque tem um estrado elevado. É claro que agora já não há feno aqui, e o que está ali, nem sei muito bem o que é, pode ser urze, pode ser giesta, talvez, não é giesta. Mas já se vê que já está meio apodrecida, que já está ali há uns anos. Então, de repente, esta imagem congela ao mesmo tempo um arcaísmo incrível, não é? Mas tem essa carga poética que tu lhe encontraste. E depois a janela emparedada sublinha essa ideia de que está concluído. Está fechado para obras, não é? Está fechado. Está fechado para obras, não, para abandono. Está sereno. Não, acabou. É isso, acabou, exato, é isso mesmo. A próxima acho que já comentámos, já foi comentada e acabou. Avançamos então para o Rui. Esta repete-se, mas a interpretação será certamente diferente. Pois eu tenho imensos repetidos, não é? Sim. Seriam imensos cromos, digamos assim, repetidos. Para já fica, de facto, aprende sempre qualquer coisa e com a obra aprende sempre muito. O facto de chamar a este país o salto para a pós-modernidade, sem passar por uma certa modernidade, estou completamente de acordo, porque, de facto, também, e já com a minha provecta idade, senti essa aceleração, e ainda hoje também, até com uma certa angústia, ver o que é, de facto, uma década de 80, de 1980, em que eu realmente assisti, digamos, à chamada interioridade quase sem juventude. De repente, Braga a acelerar com um número incrível de jovens universitários, os polos universitários, seja em Vila Real, no Fundão, na Covilhã, um pouco em tudo que é sítio, deu-lhes um toque, de facto, de modernidade que passou, de facto, de um registro. Isto aqui, creio que é um resquício de caminho de ferro, não é? Em cima e estrada em baixo. Exatamente. Portanto, há ali um lado Brooklyn, há um lado não é, de Bronx, há um lado de ferro, um lado Eiffel, que também Viena tem, que tem uma ponte lindíssima, que também é de ponte de caminho de ferro. E pela nostalgia que eu tenho, eu creio que isto será atrás dos montes,
pela nostalgia que tenho de ter tido um avô chefe de estação que esteve em 7, 8 estações, Foscou, Carviçais, onde a minha mãe nasceu, deixa-me uma nostalgia e para mim é uma imagem muito, muito, muito bonita. Não sabia que ia ser esta a primeira, estava a contar até com a... Elas estão de uma maneira aleatória, mas eu, de qualquer maneira, vou tentar saltar. Vamos avançar então? Outro cromo repetido, de facto, não é? Pois aqui já foi quase tudo dito e brilhantemente pela nossa Capicu, que começou do princípio para o fim, mas queria se calhar contar a história do senhor comendador que tinha a casa cheia de azulejos e que insistiu, não, a piscina tem que ser em verdelejos. Não é? Já havia demasiados... E acho que é um comendador conhecido aqui de São Martinho do Campo, aqui das proximidades. Creio que é o comentário final, não é? Isto é a capa. E esta capa tem de facto o tal grafismo que eu remetia, se calhar, para a primeira, que pensei que a coisa saltaria, que seria o 65. Da página 65, em que tem o mesmo grafismo, mas com outro elemento. Esta, de facto, lembra-me do que é um país de cicloturismo. Falta, talvez, ter ficado imortalizado a grande Famel, a Zundaps motorizada, que também fez parte da minha adolescência, ver naquela zona de Sangalhos, não é? Aquela zona, mas realmente a bicicleta que eu chamo a Holanda de Portugal pela sua paisagem, os Países Baixos, não é? Na zona de Aveiro, e todo o ciclismo que realmente muito aprecio, que espero que realmente fique aqui imortalizada. E para já deixo-vos com aquela melodia que é inesquecível, que é o tran 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 tran, num certo Portugal antigo, num Portugal ciclista, em que realmente se celebrava o Festival da Canção, a volta a Portugal e as conversas em família. Já não me lembro. Lá está, remetendo para o mesmo grafismo, mas agora com uma certa modernidade, um bocadinho mais SEM, um bocado mais jazzy. Isto podia ser uma capa do Ian Garbarek ou do Keith Jarrett em português. Talvez um António Pinho Vargas envergonhado, aqui, com o Zé Nogueira no saxofone. Mas eu creio que este polo, que se chama Giratório de Altitude, isto é no pináculo da Serra da Estrela, não é? Que é para tentar fazer chegar a Serra da Estrela aos 2000 metros, não é? Há uma batotazinha quase, uma mão de vata, uma mão de Maradona. É aquela, a batota é aquela... Um golo fora de jogo, que é para tentar que a montanha tenha os 2000 metros. E contaram-me isso, passar lá. Tem o marco geodésico rematado pela cruz. Pois, a cruz, se calhar faltavam-lhe aqueles... Tinha que ser, não é? Centímetros finais. Esta foi o que escolhi também. Bom, eu aqui chamo-lhe uma espécie a casa do Bin Laden, não é? Mas em minhoto galaico, não sei se será. Tem aquela planta que acho fantástica, que é a chamada couve galega. Eu também escolhi esta foto para falar das coisas de couve galega. Sim, a couve galega. A couve galega remete-se porque eu acho que é a planta que se dá melhor ao pé do caminho de ferro. Deve haver qualquer coisa. Mas acho que sempre que se passava Portugal do caminho de ferro, havia em qualquer estaçãozinha, em passagem de nível, havia umas couves. Agora que o dizes, há um texto do tal Orlando Ribeiro sobre a universalidade da couve galego. De facto, é um dos sinais mais espalhados da Portugalidade. Não é o pastel de nata, nem o galo. é a couve galega. E ele dava o exemplo... Tem imenso cálcio, diz que mais do que o leite. Dava o exemplo das estações de caminho de ferro em Angola. Também ao lado. Sim, é o que eu digo, acho que se dá muito bem ao pé dos caminhos de ferro. Não sei Eu acho que eu também tinha escolhido esta foto por causa da couve galega. Porque eu acho que ela representa mesmo essa capacidade de resiliência dos portugueses que cresce em qualquer berma de estrada, berma de caminho de ferro. Todo o quintal tem um espacinho tem uma couve. Uma couve galega, uma chamada penca, não é?
Não, E penca é outra coisa. Não é? Não. Mas a penca também aguenta. é diferente. A couve galega. Obrigada. Eu não estou a aprender esta coisa Esta tem botânica. mais cálcio. E a couve... Já disputas, vou patentear a couve galega. Temos que fazer uma sopinha. E a couve galega, de facto, eu acho que devia ser um dos símbolos, tipo Galo de Barcelos, e a couve galega devia ser um símbolo de Portugal. Essa subsistência, aguenta tudo, aguenta invernos, aguenta geadas. E é um prodígio biológico, Pois é. segundo me disseram. Tipo, vai ser entre folhas ela Tem um cresce. código genético riquíssimo no sentido em que não há uma variedade fixa. Qualquer semente de uma couve destas pode dar 4 ou 5 couves completamente E diferentes. Estão tamanhos adaptadas diferentes, às não é? condições do clima, É? não é? Tamanhos diferentes. Obra, e agora eu precisava de uma ajuda. Quer dizer, como dizem os arquitetos, com um projeto destes, que casa é que isto iria dar? Um projeto. Ora, pensa no projeto, no risco, que casa é que isto... Isto na arquitetura erudita chama-se arquitetura evolutiva. Portanto, está Eu lembro um bocadinho, eu pensei na casa onde o Osama Bin Laden foi capturado, não é? Ele também estava atrás. Mas não tinha couve galega. Isto é uma típica casa de quem não sabe que casa quer ou que casa pode ter. Mas há um pelo hotel, simples não, há um vai hotel fazendo na uns Boa avanços. Vista que tem um Pedro Cabrita Reis pintado a cores, com os cores que também têm a ver com um bocadinho com isto, não é? Rapaz, isso é uma escultura de um... Esta foto o dava Porto para Palácio. Exato, comentários Porto Palácio tem intermináveis. em frente. Agora é obra aberta, não é? É o projeto inconcluído. Isto tem muito do que é Portugal. Mas isto é uma casa ou é um armazém agrícola? Isto tem um lado de casa coisa para, assim. para o outro lado e para este lado. Por exemplo, o edifício lá da ponta, aquele ripado de madeira é para secar milho. O anexo. Sim, e o resto do chão, tudo o um resto do chão anexo. aqui de baixo tem finalidades agrícolas e do outro lado é uma casa. Era assim, normalmente, não é? Nunca havia uma mistura muito grande no mesmo edifício. E muito cimento à mistura também, não é? Sim, agora muito cimento, muito tijolo, muita viga. Isto é um bocadinho confuso, de facto. Só um bocadinho. Eu há muitos anos que me sinto assim, de facto. Mas Mogador, come-se muito bem Mogador. E na página ao lado Vale. diz Vila Pouca, não é? Mas é fantástico e aquela indecisão um bocado pós-modernista, where to go, não é? E a disputa por estar no mapa, né? Todas as terras querem ter uma placa. Exatamente, tem a sua placa e a sua indústria. Isto é um bocado Las Vegas, se a seguir houvesse ali um casino a dizer Dunes, a seguir, não é? Aquilo, Las Vegas à portuguesa. Acho que é uma boa cadeia de restaurantes. Há um na zona de Viana também, o Camelo, outra na Apulia, não é? Portanto, há vários camelos. Há muitos camelos. Mas aqui este parece que tem uma história particular Tem. que está aqui, que é o... É a história da Vista Alegre. A Vista Alegre, em determinada altura, isto é no século XIX, tinha dificuldade em enviar a loiça de forma a que não se partisse. E então, porque os carros não tinham molas, porque os comboios abanavam imenso, e então decidiram comprar uma cáfila de camelos em Marrocos. E eles vinham pela praia. Vinham desde onde está a Vista Alegre, em Ilhavo, não é? Sempre por esta língua de areia, até aqui ao Porto, de onde depois a loiça embarcava. E então há uma história muito engraçada que conta que em muitas terras, quando passavam os camelos, a missa terminava. Era uma coisa tão exótica, não é? Que o pessoal saía para ir para ver passar os camelos. E, portanto, quem acha que o exotismo é todo de hoje e que hoje as coisas estão todas misturadas, depois que se esqueça, porque já lá vai muito. lembrado disso, dos camelos. Olha, a mim parece-me bem. Mas eu nunca me lembraria. Vão sempre assim, não é? Tem Muito suaves. bamboleante. Já nasceram com um sistema de molas de origem. Depois tem aquelas patas. Pronto, depois há este imenso areal que vem desde lá de baixo até aqui, quase até Lavador. E então isso garantia a chegada da loiça em boas condições. É verdade, e na fábrica da Vista Alegre, foi uma boa surpresa revisitá-la agora uns anos depois. Tem um embarcador agora muito bonito, não é? E um hotel Um embarcador, moderníssimo sim. também. Sim. Agora está muito sofisticado.
Já não precisam dos camelos. Vamos avançar. Terão outros. Eu acho que por si só a paisagem é fantástica, porque lá está mais uma indecisão e várias indecisões que o meio de transporte seguir, para onde vou. Eu há uns tempos fiz um esboço de uma ópera que depois foi ultrapassada, não foi vendida para Guimarães, era sobre uma Madonna e alguém plagiou o conceito e acabou por vendê-lo mais barato. E tenho que aproveitar estes sítios para mandar umas minhas bocas. Mais barato e reles, diga-se. E a ideia, tinha uma ideia que era um combate entre famílias aristocráticas antes da formação do Condado Portugalense, não é? Em que cada família teria, isto seria o chamado brasão de armas, não é? Eu creio que isto se calhar é um bocado isso. Cavaleiros, não é? As pessoas do sentido único e do sentido proibido. Eu acho isto sempre bonito e fica sempre bem em qualquer candeeiro. Ou lampião, como quiseres chamar. Isto é madeira. Ainda há bocado a nossa amiga falou da madeira, mas isto é a parte da madeira mais próxima do Tibete, talvez, não é? Ou do Nepal, não sei. Ou do Rio de Janeiro, não? Também se calhar. Mas é surpreendente porque eu fiz no fim de semana uma viagem pela Madeira, precisamente a ver as novas avenidas, um bocadinho naquele sentido em que o Estado Novo também, a certa altura, fez, e lá está, aí na década de 80, em que abriram essas A41, A30. Elas agora só se chamam assim, já não dizem para onde vão, não é? Não. Há ali uma viragem, quando se vira na A1, precisamente, em que diz A5, A8, Elas próprias já têm a sua numeração, sim. Portanto aquilo é um bocadinho... E de facto fui visitar o norte, Porto Muniz, creio eu, em que uns amigos meus disseram assim, olha, agora vais usufruir dos milhares de euros que a Comunidade Europeia investiu aqui, tem túneis variados, não é? Então fizeram daquilo uma espécie de uma Coreia do Norte também, não é? Com mísseis, mas isto mantém-se e é muito estranho manter-se esta estrutura. Não me parece muito segura, não me parece... Não, é. Isto é uma espécie de teoria geral da Madeira. Eu quase que usei apenas um autor, o Gaspar Frutuoso, que por volta de 1500 e pico e 30 faz uns livros lindíssimos que se chamam Saudades da Terra e descreve como é que era a Madeira nessa altura. E então o início é alucinante porque ele diz uma coisa que é verdade, que não havia na ilha um palmo de terra que fosse plano, a não ser lá em cima, mas lá em cima não serve para nada. Pois. E portanto a primeira coisa a fazer é pegar-lhe fogo. E ele diz que ardeu 7 anos. E depois começou um trabalho de artificialização total da ilha, fazer os poios, não é? Que é o nome dos socalcos na Madeira. E, para mim, os túneis e os viadutos são a última fase dessa paisagem sintética, se tu quiseres. E a forma de construir, e aqui isso nota-se muito bem, normalmente anda assim. Há uma estrada no nível de baixo, há outra estrada no nível de cima, há construções que começam de cima para baixo e outras de baixo para cima. Há construções que escavam, por exemplo, aquelas duas em baixo, a vermelhinha é uma escavação na rocha e uma parede, e há outras que constroem patamares artificiais. Há uma escada que não acaba, por exemplo. E então tudo isto são maneiras de, em muitas escalas e em muitos temas, de construir uma natureza sintética de forma a ilha poder ser habitada. E a Madeira é assim. As levadas, não é? As levadas é um sistema complicadíssimo. É uma paisagem tecnológica, digamos, feita de artifícios tecnológicos. E apertadinha. Apertadinha. Penso que ainda haverá mais uma. Não, essa já Essa está. era a minha repetida que veio agora. Mas já falamos sobre a Como Galego. Mais um molho de couve. Uma salva de palmas para os nossos comentadores. Vendo isto tudo, só pudesse dizer que temos um país muito estranho, ou não? Temos um país variado. O que é bom. Isto dos adjetivos é um problema, não é? Eu diria primeiro variado, porque depois o estranho
é mais a sensação, é o estranhamento. Eu, por exemplo, já estou bastante vacinado, não... Nada me estranha, não. Fico sempre um bocado... A primeira coisa que me ocorre é tentar perceber o que é aquilo. Mas nunca o tomo como estranho, no sentido que eu também não sei o que é normal. Vivo esta diversidade. Acho que há coisas bem mais graves, que é umas pessoas que matam outras, etc. Isto a mim não me preocupa muito. E gosto deste desafio de tentar perceber, a partir desta linguagem, enfim, o que é que somos nós, no fim de contas. Não é muito mais que isso. Estamos quase a terminar, mas também gostava de fazer só uma última pergunta, que era ao Rui, que era a Capicua. O Gonçalo M. Tavares refere, não sei se tem ocasião mesmo, no livro, apelida o trabalho do Álvaro, fala do Álvaro como um cuidador. Alguém que, no fundo, também zela pelo património e há também aqui muito de identidade. Como é que vem esta ação de anos do Álvaro nesta questão que tem muito mais a ver com o território, tem mais a ver com a pertença e a identidade? Eu acho que é um bocadinho aquilo que eu disse no início, é encontrar uma forma o mais polivalente possível e poliédrica possível de abarcar toda esta complexidade, não é? E se calhar utilizar os velhos conceitos dicotómicos do rural, do urbano, do tradicional, do inovador, todas essas estruturas de organizar o pensamento e parti-las aos bocadinhos e dizer que há toda uma gama de cinzento que faz com que isto seja muito mais inteligível na complexidade. E eu acho que isso é um grande contributo, porque, de facto, há uma tentação, às vezes, do olhar científico, né, de talhar as coisas e tentar que elas caibam nos quadradinhos, e, de facto, este país é, de facto, muito complexo pela sua história, pelas suas particularidades geográficas, pelas várias velocidades a que se desenvolveu, pelas mil influências culturais que sempre teve, e tentar encaixá-lo em quadradinhos é mesmo, de facto, é completamente improdutivo. E acho que a grande virtude do trabalho do Álvaro é, de facto, não tentar fazer isso e fazer precisamente o contrário, que é ir falar da grande amálgama de cruzamentos e de micro-rupturas e de conflitos e de narrativas e de perspectivas e de pontos de vista que podem parecer aparentemente confusos, mas são o que faz mais sentido aplicar na explicação destes fenómenos todos. E transportando isto, esta característica... me fiz entender. Transportando estas características dos portugueses para o campo artístico, também isso ajuda-nos a perceber o facto de sermos criativos? Acho que é super inspirador. A mistura é sempre inspiradora. Pelo menos para mim é um terreno sempre muito fértil para grandes descobertas. E, por exemplo, eu costumo muito tentar, por exemplo, a cultura brasileira e tudo que se faz no Brasil, em termos de música, cinema, literatura, etc. Acho que, de facto, o Brasil é um exemplo disso, como na mistura tudo cresce mais fértil. E acho que Portugal também, por várias razões, por às vezes ser muito virado para si próprio, às vezes muito virado para fora, e às vezes ser tudo um bocadinho às vezes a nostalgia, às vezes a vontade de ser inovador, às vezes todas estas contradições, estas misturas, estas mil identidades, acho que também tornam isto tudo num campo muito fértil para ter ideias e para criar, acho que sim. Rui, quero acrescentar algo. O Rui, que é o especialista de adjetivar tudo isso, não é? Desde os pós-modernos. Não, eu acho que é apenas a inteligência dos textos, que se calhar não foi citada suficiente, a sua escolha, a sagacidade com que estão realmente a comentar cada um com uma das fotografias. E realmente, para mim, é esse banho, digamos, esse banho de inteligência e de sensibilidade que o Álvaro nos dá neste livro. É um grande, grande, grande livro. Aconselho-vos. Essa foi a parte mais difícil. Já falámos. Já podemos ir embora. Mas essa foi a parte mais difícil da escolha dos textos, só mesmo para terminar, porque falávamos há um bocadinho disso. Foi muito complicado, porque eu estava a dizer-te que muitos textos são tirados diretamente do motor de busca Google, sobretudo os textos antigos, porque eles muito tempo estiveram confinados na Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional, etc., e agora estão disponíveis.
Pois é, E então, a maneira de se trabalhar em ambiente Google ou em ambiente clássico de bibliotecas e daquele esforço todo e procurar as prateleiras, e agora o livro não está aqui, tenho que ir a Coimbra ou à Torre do Tombo, ou não sei o que mais, e de repente isso facilitou-me muito o trabalho. E encontrei, às vezes, textos que não estava nada à procura. E depois achei que, assim, não tenho o visual deste texto, mas eu gosto imenso disto. O tal, o acaso e A tal serendipity. Lazare et la nécessité. Mas isso é que faz o livro interessante, porque é uma mistura de E às vezes foi ao literatura, contrário. de fotografia, Tinhas aquela com- fotografia e querias um Pois. texto que lhe fizesse justiça. Mas eu acho que é uma colagem de recortes, que é um bocadinho a representação do que é Portugal e o seu território, não é? E em vez de ter aquela labilhosca de ler a paisagem quase como se fosse a linha de um sismógrafo, que nos vai dando as dinâmicas, aqui é mais ler a paisagem como um grande painel de recortes, que é um quadro de cortiça. É a ideia do muito português, hipertexto, não é? não é? Não, e decididamente não somos lixo. E alguém que se atreva outra vez a chamar Ora bem. lixo a este território. Agradeço imenso a participação do Rui, da Capicua e do também. Álvaro nesse nível. Foi um prazer enorme. Antes das despedidas, deixem-me só partilhar, como tinha dito, os próximos convidados para o próximo semestre, uma vez que já estão assentes. Em janeiro, 20 de janeiro, vamos ter o Francisco Louçã, uma figura bastante conhecida na área política, é também um reputado economista e tem um livro novo e estará em foco na sessão de janeiro, do dia 20. Maria do Rosário Pedreira, bem conhecida editora e poetisa, a 24 de fevereiro será a nossa convidada. José Rentes de Carvalho é o regresso, foi o nosso segundo convidado no final de 2011, um aclamado autor transmontano e, sem dúvida, um dos grandes autores portugueses. Walter Hugo Meio, uma sessão especialíssima também que terá lugar a 14 de abril, num local que em breve divulgaremos. Será a edição da sua poesia. Rosa Alice Branco, poetisa, 19 de maio, e a terminar Jacinto Lucas Pires, a 30 de junho. Como veem, grandes sessões em perspectivas para as quais contamos com a vossa presença. Para já é tempo de me despedir e dizer que o Álvaro estará disponível para os autógrafos já de seguida. Muito obrigado a todos.